Olá, boa noite. Boa noite, Ângela. Boa noite, Noemi. Bem-vindo aí para quem está chegando. Bem-vindo aí nessa live. Vamos esperar o Roberto aqui também para a gente poder começar nosso encontro aqui de hoje. Boa noite também para a Carolina, que entrou aqui. O Wanderson. Bacana. Então, estamos aqui junto, né? Agora às 10 da noite para fazer uma live. Vamos conversar um pouco a respeito das constelações familiares e também da consciência sistêmica. Vamos só esperando o pessoal chegar, né? Vamos dar mais alguns minutinhos. O Paulo aqui também, já desejando boa noite. Que bacana, né? Essa possibilidade de estar em live. Faz tanto tempo que eu não faço. A gente acaba, né, seguindo aqui por tantas coisas em relação aos atendimentos e outras coisas e acaba não conseguindo, né, estar aqui junto ao vivo com vocês. Mas eu falo que é sempre uma oportunidade de estar aqui, de daqui a pouco estar respondendo dúvidas e de estar falando, né, dessa abordagem que tem trazido tantos resultados para mim como psicólogo, como terapeuta, que é a consciência sistêmica e como ela se conecta com a constelação familiar. Então vamos só esperando o pessoal chegar e nessa live eu não vou fazer sozinho, eu vou estar com Roberto Debski, que é meu amigo, psicólogo, médico, que daqui a pouco deve estar entrando aqui. Na hora que você entrar aqui, Roberto, dá um toque para mim que eu estou esperando para fazer essa live aqui comigo. Vai ser um bate-papo gostoso, onde a gente vai poder estar junto, né, falando das constelações. Olha o Roberto aqui já entrando. Eu já vou convidá-lo para entrar, Roberto. Eu já vou te chamando aqui. Quero que você me peça aqui para poder entrar, para que eu te autorize para a gente estar junto. Já começando com você, né? Roberto, que é, como eu falei, peraí, deixa eu ver aqui a visualização dele. Aqui para a gente estar junto. Vamos ver se eu autorizei aqui certinho e se ele já vai entrar. Aqui minha tela já te pediu e estamos juntos, né, Roberto? Já estou te vendo Tudo aqui, bem? tela compartilhada e estamos juntos aqui para essa live, né? Que bom que deu certo, né, da gente estar junto. Tá me ouvindo bem? Isso Como é que aí. tá aí Só estou com o som um pouquinho baixo aqui, vou tentar arrumar o som aqui. Tá me ouvindo tá. bem? O pessoal ouve? Eu estou te ouvindo Deu bem ok? e acredito que o pessoal também que está aí em casa também está nos ouvindo. Eu acabei nem pegando um foninho de ouvido, acredito que eu não vou precisar não. Tá bom. E você O teu está som tá bom. no consultório ainda, né, Roberto? Nossa, acabei de constelar agora. Por isso que eu até adiei a live uma hora, porque eu falei que não ia dar tempo. E realmente, terminei 10 para as 10, assim. Que bom. Mas foi A gente tudo. até tinha feito um primeiro convite para a gente estar junto às 9, e aí você escreveu para mim, né? Falou, vamos alterar, porque eu vou estar fazendo constelação aí. Imagino que você estava começando às 8 da noite, né? Você também, acho que é como eu, demora aí 1h30, 2 horas uma Não, constelação, não é foi. isso? Comecei quase 7 horas. Foi bem longa, É, assim. entendi. E hoje eu também já fiz constelação. Hoje é dia que eu atendo presencialmente aqui em São Paulo. O Roberto está em Santos. E a gente tem essa oportunidade, né, de trabalhar com as constelações individuais e com os grupos também, né, Roberto? No sábado, eu fiz um grupo de constelação. Eu acredito que a gente estava ali em mais ou menos umas 30 pessoas. Foi muito bacana Maravilha. esse grupo. E eu até fiz um convite para as pessoas que estavam interessadas no consciência sistêmica vir participar, vir conhecer, né? Foi bem legal essa possibilidade. E hoje, no atendimento presencial, fazendo constelação também, né? Fiz uma constelação aí, era às 10 da manhã. Eu também já mexendo com os bonequinhos e no sábado mexendo com as pessoas. Mas eu já vou passar aí a palavra para você, mas vou te apresentar aqui, porque hoje a gente está fazendo essa live no meu canal e talvez, né, não são todos aí que te conheçam, embora eu acho que a maioria aí já te viu, né? Você é uma figurinha repetida aí nas constelações, nas lives, né?
no período de pandemia, fez um trabalho muito bacana de estar diariamente aí passando uma mensagem, tá lá no seu canal todo dia com uma mensagem positiva. E eu tenho, né, a alegria de te conhecer, de te considerar como amigo, parceiro, né, de trabalho, facilitando o curso Consciência Sistêmica, a gente juntos aí desde 2018. Tive a alegria de conhecer o Roberto em 2016, né, Foi, né? onde a gente fez junto essa formação do Consciência Sistêmica. Daqui a pouco a gente vai também falar disso. E dessa formação, a gente não só ampliou nossa consciência, não só adquiriu uma ferramenta de trabalho fantástica, mas também a gente fez amigos, parcerias de trabalho que a gente leva para a vida toda, né? Inclusive, algumas dessas pessoas capazes de entrar aqui com a gente, né, que tem esse carinho e nos seguem, a gente segue esses amigos também, foi muito bacana. Então, passo a palavra para você também, para você se apresentar e vamos seguindo aí nesse bate-papo de hoje, dando boa noite aí também, né, para a audiência, todo mundo aqui entrando e já acenando, a gente já está com uma galera boa aqui para a gente poder começar esse bate-papo, que faz tempo que a gente não faz, né, Roberto? Faz tempo que a gente não está É aqui. verdade. É verdade. É um prazer sempre, né? Porque o Rodrigo é um parceiro, é um amigo, como ele falou, a gente já se conhece aí desde 2016, né? Fomos alunos juntos do Consciência Sistêmica e certamente, como ele falou, mudou a vida dele, também mudou a minha. Não tem quem passe por uma constelação e principalmente por uma formação, como é a formação que a gente fez, o Consciência Sistêmica, que faz a gente trabalhar com questões assim internas, profundas, né, do nosso sistema familiar, as nossas dinâmicas, faz a gente entender realmente as questões que nós precisamos olhar. Então, tá junto aí com o Rodrigo, tanta gente bacana que a gente conheceu desde aquela época que a gente ainda tem contato. Realmente é uma família nova que se forma, né? Uma família do coração nova, de escolha que a gente cria. E aí a gente se conheceu em 2016, 2017 eu comecei a facilitar a turma em Santos, 2018 a gente se juntou em São Paulo e a partir daí já fizemos 3 turmas em São Paulo. Então temos aí, nossa, dezenas, centenas já de alunos que fizeram essa formação, que é até uma forma de troca, né, Rodrigo? Porque a gente passou por isso, passamos pela formação lá com o Fernando, com a Dailton, e foi tão bom para a gente, e a gente poder multiplicar isso para outras pessoas e facilitar, eu acho que é uma roda da vida, né? É uma troca, é um equilíbrio que a gente faz, né? A gente recebe e passa adiante, vê tanta gente entrando aqui, bacana. Realmente tem pessoas que eu não conheço, que são pessoas que vieram por conta do seu convite, tem pessoas que vieram para o meu, e quem está junto, vai estar junto com os dois. Então, quem ainda não curtiu aí, não seguiu o Rodrigo, que me conhece, siga ele, e quem segue ele e não me conhece, me siga, porque a gente sempre está trazendo algum conteúdo, né, Rodrigo? Trabalhar com a sistêmica faz com que dia a dia a gente traga conteúdos novos, ideias, questões, né? E é muito bacana a gente estar junto há mais um ano aí, a pandemia parece que está dando uma folga para nós, foram realmente 2 anos muito complexos, difíceis, né? Com os jovens sofrendo muito, todo mundo, mas os jovens, eu digo muito, né? Tenho atendido muitos adolescentes, muitos jovens com problemas sérios devido à pandemia, mas é uma oportunidade que a gente tem de poder ajudar, né? Ajudar com consciência. E é muito bacana estar aqui, nós estarmos juntos aqui, né? Sim. E agora, né, a pandemia diminuindo e voltando os grupos de constelação com força, voltando também a formação do Consciência Sistêmica presencial, que é uma formação realmente incrível, como você falou, a gente está junto aí desde 2018, facilitando esses grupos, e agora, né, retornando para essa formação, que vai começar agora no mês de maio, e a gente vai fazer um módulo 0 gratuito, para quem quiser experimentar muito do que é essa potência da consciência sistêmica, no dia 14. No dia 14, não, no dia 7, né, Roberto? No dia 7 aqui em São Paulo, dia 14, eu vou estar fazendo grupo de constelação aqui. Então, agora realmente abriu aí, né, muito dos atendimentos presenciais, dos grupos e dos cursos também, né? Vai ser uma É oportunidade. bom, vamos convidar o pessoal, né, Rodrigo? Para o pessoal vir junto com a gente. Vai ser, olha que legal, um encontro gratuito, né? Realmente de troca, que a gente vai
O curso de consciência sistêmica ele foi totalmente renovado, é importante. O pessoal vai querer saber por que a gente fala que o consciência sistêmica é um passo além das constelações, né? Quer dizer, o que traz de novo? A gente vai poder falar isso durante esse nosso bate-papo hoje. Mas para quem quiser conhecer mesmo, tiver próximo aí a região de São Paulo, ABC, Baixada Santista e tudo, dia 7 de maio, lá no Sagrada Família, que é no Ipiranga, né? Um evento totalmente gratuito que eu e o Rodrigo vamos estar facilitando. Então, a consciência sistêmica tem 9 módulos. A gente vai trazer como se fosse uma degustação, né? Porque a gente vai fazer desses 9 módulos, nós vamos pegar uma ou duas aulas e replicar essa aula nesse módulo gratuito de demonstração, que a gente chama de módulo zero. Né? Então, quem quiser conhecer melhor e sentir realmente, porque a consciência sistêmica é algo que você precisa entender, né, cognitivamente, intelectualmente e principalmente sentir, passar pelas vivências, passar pelas mini constelações, porque assim que a pessoa passa pela experiência, ela realmente vai saber o que é participar de uma formação como essa, que é algo que realmente transforma a vida das pessoas. Né? O Jardel chegando aí, constelador também, bacana. Muita gente entrando, né? A gente agradece muito a Sim, presença do Via Wanda aqui da nossa turma, né? sim, Foi sim. nossa turma, um pessoal É, bacana aí, a gente é muito grato. e até uma Compartilha. oportunidade de rever, né, algumas pessoas aqui, né, Roberto? E eu sempre começo, né, um grupo de constelação até agradecendo as Sim, pessoas que vêm participar, não só porque a gente precisa das pessoas como representantes para poder utilizar essa técnica e trazer os benefícios, mas também porque, né, por exemplo, um sábado o dia todo as pessoas deixam algumas coisas em casa, família e outras coisas que poderiam estar fazendo para estar nesses grupos, adquirindo conhecimento. E aqui na live não é diferente, né? Só poderia estar descansando, né, fazendo alguma coisa, filho, casa e para aqui um pouquinho para ouvir a gente. Então, eu já agradeço também, né, essa oportunidade de estar aqui falando para vocês e revendo alguns amigos, colegas, né, pessoas conhecidas que a gente, numa live, tem essa oportunidade. E fazia muito tempo que a gente não fazia, não estava aqui junto, né, Roberto? Então, essa oportunidade. E você já começou falando do tema ali que eu fixei, consciência sistêmica, um passo além das constelações familiares. Foi muito essa, essa visão que foi usada também ali muito em 2018, né? Onde a gente facilitou a primeira formação, você em 2017, e foi muito disso que a gente viu, né? Por ser a constelação familiar aí uma técnica realmente poderosa, mas quando ela está potencializada pela consciência sistêmica, ela ganha uma grandeza ainda maior, né? Então, vamos começar a entrar mais nesse tema lá. A Joyce já falando que é um investimento em autoconhecimento, participar de um grupo de constelação familiar. E você já também falou aí, né, Roberto, em relação ao módulo zero, e esse módulo zero é muito parecido também com o grupo de constelação, que a gente vai falar um pouco disso, mas precisa vivenciar para poder sentir, né, os benefícios que isso traz. Eu acabo sempre começando também um grupo falando que todo mundo ganha. Quem vem sim. participar, quem vem e entra para representar, e as sensações passa pelo representante, são eles que vão trazer as informações. Quem senta ali do nosso lado para trazer o caso, para constelar, né? Eu e você já sentamos várias vezes, né, naquele lugar de constelado, foram diversas vezes, né, que a gente teve essa oportunidade, até de eu ser representante, né, seu e você ser também meu representante. Então, é fantástico também sentar ali e trazer, né, o caso para ser visto através da constelação e a pessoa que está ali assistindo isso de fora. E é fantástico para a gente também, né, Roberto, que está ali sentado em algum momento também fazendo esse trabalho de constelação. Ora, a gente participando, representando o centro constelado e também ali no papel e na função de facilitador, né? E como traz benefícios para todos, né? Um grupo de constelação familiar. Por isso que eu gosto tanto dos grupos, né? Que eu vejo que é É um muito grupo, rico. né? Com uma constelação individual também, são dinâmicas diferentes, mas
ambas trazem um resultado fantástico, né? Como você constelou hoje, eu constelei também agora, terminei agora há pouco, eu estava constelando uma psicóloga, né, que veio para se constelar, que não conhecia bem a constelação, mas ela teve várias, a mãe dela é psicóloga também, e falou, não, você tem que constelar, não sei o que lá e tal. E vários pacientes dessa psicóloga já tinham falado que constelar, e ela aberta, uma pessoa bem, é importante ser aberto, né? Porque às Ô, vezes tem Roberto, o psicólogo. seu som, deixa eu só falar uma coisa. O seu som parece que mudou um pouquinho. Dá para te ouvir, mas eu acho que mudou alguma coisa aí. Vê se você não encostou em alguma coisa. Pode falar de novo para eu ver. Será que tá, melhorou agora? Tá Um melhor? pouco. Tá ouvindo bem? Tô. Não mexi em nada, tá? Eu tirei até do Bluetooth para não ficar conflitando com o fone, mas vamos lá, eu falo mais certinho aqui. Tá. Se Então, alguém tiver, se alguém não estiver ouvindo bem, coloca aí, que aí a gente vê que é uma impressão só minha. Dá para te ouvir, mas ele ficou um pouquinho diferente só. mais baixo. Mas vamos lá, vamos tentar falar aqui mais de perto. Eu estava contando que se alguém é aberto, então você vê uma psicóloga, ela constelou, falou, nossa, que coisa incrível, eu não esperava que fosse assim. Sim. Ela me perguntou por que tem alguns psicólogos que falam assim, alguns consteladores que falam para não contar para os psicólogos o que aconteceu na constelação. Eu falei, não, mas eu desconheço isso. Porque, na verdade, quando eu tenho, como o Rodrigo também, né, muitos psicólogos que mandam seus clientes para constelarem, para poder ampliar a informação, trazer essa informação da origem do problema. Porque a constelação ela é como se fosse assim, um catalisador, né? Uma enzima que catalisa o processo de informação do campo, o conhecimento da origem do problema. E aí eu falei, não, mas não tem nada disso. Muitas vezes, nos grupos mesmo, os psicólogos trazem os seus clientes que vão constelar bem junto para eles olharem, para eles entenderem melhor, né? Porque a constelação e a consciência sistêmica são um caminho de ampliação da consciência incrível. E quando a gente consegue trazer isso, a pessoa vem para constelar, ela consegue entender a origem do problema. E a gente fazer essa formação, então, passar pelo processo todo, é um intensivão de autoconhecimento, né? É um intensivo que muda a vida da gente para sempre. O Roberto, o pessoal está colocando aqui que está abafado, que está um pouquinho esquisito, e eu estou sentindo ele mesmo. Tenta espetar, desespetar aí de novo, ver se melhora aí um pouquinho. Eu vou tentar pôr o fone Ficou aqui, bom vamos já. pôr o fone de novo para ver se melhora. Já. Se não, eu saio e entro de novo. Vamos testar aqui para ver. Tá. Deixa eu pôr o fone aqui. Bom, já tá bom já. Já? Vamos ver se aqui se a internet não... Com fone agora, melhor assim com fone? Vocês acham que o som tá melhor? Ficou melhor. Tá bom agora? Agora ficou bom. Essa coisa de internet coisas estranhas. A Luciana aí entrando, a Luciana ajudou a gente aí na divulgação, né? Sim, eu não conheço Muito a Luciana bacana. ainda. Vou conhecê-la em breve também, vou ter oportunidade, né? A Luciana está te ajudando aí também nas divulgações, porque tem que fazer tanta coisa também, né, Roberto? E marca consulta, e constela, e faz imagem. Agora o Instagram sendo uma ferramenta muito boa também, né? Divulgação desse trabalho. E a gente precisando estar em todas as mídias, né? É um trabalho. Eu digo que é uma missão, né, Rodrigo? A gente tem isso como uma missão também, né? Na verdade, divulgar isso que a gente faz, que fez tão bem para a gente, poder passar isso para outras pessoas, eu vejo como uma missão também, é algo muito importante, né? Porque a gente nunca sabe quem a gente vai estar ajudando. E às vezes até com uma pessoa assistindo uma constelação, ou fazendo lá o módulo zero, participando da formação, ela vai conseguir, com uma mudança na sua vida, impactar tantas pessoas. Isso que é o sistêmico, né? Na verdade, quando a gente fala em sistema, um sistema, todos fazem parte. As próprias leis que o Bert Hellinger trouxe para nós. A primeira fala do pertencimento. Então, o sistema é um campo de informação. E quando você faz parte de um sistema, se você transformar algo, né, em você, se a gente conseguir ter mais autoconhecimento, conseguir mudar um padrão disfuncional de relacionamento afetivo, de dificuldade muitas vezes com a saúde, com a prosperidade, enfim, quando você trabalha isso em você e melhora, o que acontece? O sistema como um todo reverbera algo positivo, isso que a gente acompanha, né? E as pessoas dão esse feedback para nós, nossa, eu constelei, eu consegui entender o meu problema, eu consegui agir diferente. Não é mágica, não é que uma coisa vai ser uma mágica, mas a pessoa atuando diferente,
tendo uma resposta, tendo um entendimento diferente, escolhas diferentes, ela impacta o sistema dela como um todo, né? E isso vai ajudar pessoas de uma maneira que a gente não imagina. Isso vai reverberar, inclusive, gerações adiante, né? Então, todo bem que a gente faz, tudo que nós conseguimos atuar de uma, como aqui a Joyce falou, é libertador, né? Realmente, tudo que nós conseguimos ajudar, ajuda as pessoas a se libertarem. A Cris falando, também foi nossa aluna, o curso é maravilhoso, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, por poder estar nesse caminho, por poder ter conhecido isso. Às vezes eu pensava, né? A gente pensa, né, Rodrigo, por que a gente não conheceu isso antes? A gente vê tantos alunos jovens, às vezes, a gente estar dando aula e ver gente jovem entrando, fala, caramba, eu queria ter conhecido quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu só vim conhecer muito depois. Tudo está certo, na hora certa, do jeito certo, E as até, coisas são como tem que ser, e não até é aqui isso? no grupo, eu vi chegando ali logo cedo, a Noemi, ela já está inscrita no Consciência Sistêmica, ela está no 4º ano de psicologia, entrando, né, nessa formação, e ela tem 21 Maravilha. anos. 21 ou 22 anos, né? Se eu errei, você me desculpa, Noemi, mas eu sei que é 21 ou 22 anos entrando já nessa formação. O ano Que passado, maravilha. né, e nesse ano também, porque ela perdeu alguns módulos, vai estar minha filha também, a Laís, né, também dentro dessa formação. Ela também está com 23 anos, Nossa, então, né, quanta gente tem jovem, uma né? turma jovem. Minha sobrinha, a Patrícia, fez aqui em Santos a formação em 2000, acho que foi 18 ou 19, também novinha, acabou de fazer 20 anos na faculdade de Direito, já está levando, vai fazer o TCC dela no tema violência doméstica. Eu vou ser um auxiliar dela no TCC, na parte da sistêmica. Nossa, quer dizer, a gente percebe que consegue impactar tanta gente e essas pessoas vão ajudar outras pessoas. É uma corrente do bem, na verdade, né? E Isso é que é o também sistêmico, é seguir adiante. E também pessoas mais velhas, né? A gente tinha na nossa turma a Sandra, que inclusive está fazendo grupos de constelação. Acredito que ela fez nesse domingo com o Ademir, que eu acredito que Sim. ela deva ter, né, chegando ali nos 70 anos, né? Então, Não tem idade, né, não Rodrigo? tem Não tem idade, idade. né? Tá tudo... Nossa, E a é uma gente coisa ter chegado maravilhosa. ali antes, né? Mas como você falou, a gente chegou na hora certa, né? E o que a gente tem ali, né, de base no consciência sistêmica são as constelações. É um curso para se trabalhar com a constelação familiar ou a constelação sistêmica, né? A gente pode até usar, né, um desses dois nomes. Tem até, é só fazer um parênteses aqui dentro do raciocínio que eu tinha ido. Eu sempre falo isso nos grupos, né, Roberto, que a palavra constelação familiar, a gente até gosta dela, utiliza ela, mas ela não traz aquilo que é a ferramenta de trabalho, aquilo que é a técnica em si, né? Foi um erro de tradução ali do inglês para o português, para o alemão, e aí o que era representação familiar, que fala mais do que é esse trabalho, virou constelação familiar. E hoje a gente não utiliza nem tanto, né? Embora a gente fale, né, constelação familiar, mas o termo constelação sistêmica, ele também ele é mais usado, porque a gente não só utiliza para a gente poder Na entender família, o né? tema familiar, trabalhar, fazer diagnóstico, tratamento, né, encontrar soluções para ele, mas qualquer sistema ele pode ser trabalhado. Então, hoje as constelações, elas estão em muitas áreas, né? Direito, pedagogia, no coaching, né? Nesse trabalho mesmo dentro das No psicoterapias, organizacional, na empresa. organizacional, né? Ele pode ser trabalhado em qualquer sistema. E aí a gente vê que quando a gente traz essa técnica para a consciência sistêmica, onde o Dr. Fernando Freitas, né, que é o nosso professor, nosso mestre, integrou outras abordagens fantásticas, ela ganhou uma potência enorme, né, Roberto? E a gente Sim, tem uma é o segurança de diferencial. fazer esse trabalho, né? Uma segurança grande. E a gente tem visto até alguns problemas em relação a essa técnica, devido ela ter crescido muito, devido à potência que ela tem, muitas pessoas, né, sem o conhecimento, uma formação adequada, né, se misturando muitas outras coisas, acabou, né, ou pode acabar ali complicando um pouquinho, né, esse trabalho que tinha sido tão bem aceito dentro do direito, né, dentro das mediações, dentro da conciliação, agora, né, sofrendo aí
em relação, uma desqualificação em relação até a alguns trabalhos que a gente, né, tem acompanhado e visto aí complicados mesmo, né? Mas acho que isso até É. na medicina acontece, na psicologia, no Tudo coaching. que é novo, né, Rodrigo? Tudo que é novo, eu vejo assim, dessa maneira, né? Eu tenho acompanhado esse movimento, a gente que está aí já há alguns anos, a gente sabe que tudo que é novo, e a constelação é nova, né? Na verdade, se a gente for acompanhar, a constelação não tem, 30 anos de idade. Por uma ciência, é um campo muito novo de conhecimento. E é óbvio que o Hellinger mesmo colocou que o processo dele de constelação sempre iria mudar, iria evoluir. E é o que a gente tem acompanhado, né? As constelações, mesmo com Hellinger, foram mudando da maneira inicial que elas eram, elas foram crescendo, foram se ampliando, e quando o Fernando, né, o Dr. Fernando Freitas trouxe esse trabalho também, ele associou, né, outros campos de conhecimento dentro e junto com a constelação familiar. Então, a constelação familiar não é a única técnica e único método do consciência sistêmica. A gente trabalha com linguagem de doença, com leitura corporal, tem uma, né, psicossomática, uma série de campos de conhecimento que se integram e ampliam a possibilidade de entendimento, de entender a origem dos problemas, de trabalhar de uma maneira muito efetiva. Então a gente fala que é um passo além, não porque é melhor, não, não é isso. Cada método tem os seus benefícios, tem sua potencialidade, tem suas limitações também, né? Mas quando a gente trabalha com consciência sistêmica, a gente consegue de uma maneira assim bastante segura, né, como o Rodrigo falou, bastante efetiva e potente, conseguir descobrir o que a gente precisa descobrir. Né, quando uma pessoa traz um problema. É como essa psicóloga que eu constei, ela falou, nossa, eu não imaginava que fosse desse jeito, porque ela não conhecia, ela veio, mas não conhecia o que era constelação. Quando ela veio, eu falei, caramba, eu sempre pergunto, né, para quem faz terapia e veio constelar, falei, no tempo de terapia que você já fez, você tinha conseguido enxergar isso? Aí a pessoa fala assim, não, nunca tinha conseguido enxergar. E não é desqualificando a terapia, porque a terapia tem a sua potência, também o seu processo. Eu vejo como caminhos complementares, né? Como uma psicoterapia breve, entre aspas, que a gente pode colocar a constelação como uma psicoterapia breve, a gente consegue ajudar a pessoa num tempo que seja 1 hora, 2 horas ou 3 horas, enfim. As constelações em grupo são um pouco mais rápidas, né, cerca de 1 hora, e as constelações individuais são 2 horas ou um pouco mais, porque dá para a gente aprofundar mais. Mas a pessoa consegue ter uma clareza, né, uma clareza de entender o seu problema, que isso é algo assim, é muito facilitador, né, para a pessoa que busca realmente um caminho de mudança, de parar de trabalhar com os problemas diários, né, de mudar o padrão. Eu sempre me relaciono de uma maneira, encontro pessoas difíceis para me relacionar no trabalho, por exemplo, tenho problemas de amizade, de traições também nas relações afetivas, ou por que eu sempre tenho problema de saúde, por que na minha família se repete essa dificuldade com dinheiro, com trabalho, ou com casamento. Então a gente consegue, com as constelações e com consciência sistêmica, facilitar esse entendimento de uma maneira assim, fica claro, né? A hora que a constelação abre o campo da constelação, a pessoa consegue entender aquilo. E quando não entende, a gente está lá para ajudar, né? Às vezes a pessoa tem. A gente está ali para ajudar a pessoa que quer realmente entender o que está acontecendo ali, né, E Rodrigo? a pessoa de fora olhando aquilo que ela posicionou, né? E o terapeuta fazendo, né, esse diagnóstico através do posicionamento, direcionamento, distância e significado. Então, a consciência sistêmica, ela, né, ela ajuda muito, como você falou, a encontrar a verdadeira origem desse problema. Né? E a gente encontrando, trabalhando essa origem, a gente vê que os outros problemas, né, que a gente chama de secundários, ou outras situações que a pessoa estava passando na vida, vai perdendo força também, né? Que é aquilo muito que o Fernando fala, né? A gente descobrir o que está por trás desses problemas todos secundários, né? Quando a gente encontra essa causa, que é onde está a dor, que provavelmente está vindo lá do mundo da infância, está vindo ou das gerações anteriores, pais, avós. Quando isso é trabalhado, esses outros sofrimentos, eles vão perdendo força. Então, essa já é né, um dos pontos aí do consciência sistêmica, buscar a verdadeira origem do problema. Né? E você também Exatamente, estava né? você também estava falando, né, Roberto, em relação a esse atendimento que você fez hoje, né, até com a psicóloga,
e até questionando ela, né? Fala, você já trabalhou tanto tempo em psicoterapia e nenhum encontro único de constelação você conseguiu ver isso, né? E eu sou psicólogo, você é médico também. E quantas vezes a gente ficou em psicoterapia rodando e não encontrava ali a origem do problema, né? E mesmo hoje, né, quando eu tenho a possibilidade de utilizar essa técnica, que é sempre, eu só trabalho com ela, para eu poder fazer um diagnóstico, saber o que, que eu preciso trabalhar, para eu descobrir a verdadeira origem do problema, ela é fantástica, né? Para a gente trabalhar em solução, para a gente trabalhar com subsistemas depois, né? Para o cliente olhar isso de fora, ver as várias funções dele, isso é fantástico, né? Então, eu não conseguiria chegar em pontos, né? Por mais que ficasse ali meses, talvez anos, onde chega a constelação. Talvez eu conseguiria até mostrar, porque hoje a gente tem muito já, né, esse entendimento das dinâmicas que estão por trás. Só que a constelação, ela pegando, né, esse cliente, olhando ali de fora como observador, a gente entra no sentir, né? Não é falar para ele, ó, é isso, isso, isso. Foi ele que posicionou, foi ele que pôs ali os elementos. Então a constelação, ela é também uma técnica projetiva, né? Onde esse inconsciente que constantemente está trazendo informações através de doenças, sonhos, né, situações se repetindo, querendo a possibilidade, né, da cura, da solução, ele se mostra ali com facilidade, né, porque é algo dentro da gente que quer esse saudável, né? Tanto que a gente fala, ó, uma doença está vindo para te alertar, mas será que precisa chegar? Quantas outras coisas, né? Essa própria inteligência dentro de nós já nos mostrou e a gente não ouviu. Então, quando o cliente posiciona os elementos no campo, é esse inconsciente dele, né? Esse lado direito do cérebro, é esse lado do sentir trazendo informações e a gente só interpretando aquilo que ele posicionou, né? Uma técnica projetiva fantástica. Fantástica. E hoje a ciência, né? Porque a gente vê às vezes muitas pessoas que não conhecem a constelação, que pensaram uma ou outra fala, um ou outro exemplo que às vezes está fora de contexto, falar coisas assim erradas a respeito da constelação, né? E a gente vê que técnicas científicas novas vêm embasando, dando vamos assim, ampliando o entendimento sobre as constelações. Eu costumo falar muito da epigenética, né? Porque é um campo de conhecimento novo também, tão novo como as constelações, mas que comprovam, através da ciência mesmo, da psicologia, da ciência, que o efeito das coisas, dos fatos, das histórias que acontecem com pessoas no nosso sistema familiar, eles seguem adiante de uma maneira inconsciente, muitas vezes, né? Então, fatos muito comprovados já, seguidos há 3, 4 gerações, por exemplo, pessoas que passaram por guerra, pela Segunda Grande Guerra Mundial, a gente vê 3 gerações à frente, por exemplo, uma pessoa que passou por dificuldades na guerra, foi prisioneiro, foi em campo, ou enfim, os descendentes, mesmo sem ter passado por esse problema, às vezes apresentam problemas comportamentais, uma tendência maior à depressão e ansiedade, à obesidade. Então você vê, quando a gente vai procurar entender de onde vem isso, vem lá daquele antepassado, aquele avô, aquela bisavó, que passou por uma situação muito difícil e aquela história ficou gravada dentro dela, modificou a expressão dos genes, né? E esses genes se expressando ou se silenciando levam adiante percepções, sensações, traumas, medos, coisas que a gente não consegue explicar. Fala, caramba, mas de onde vem isso? Eu nunca passei por um trauma, eu tenho medo de tal coisa. De onde que será que vem? E a gente vai descobrir que na história lá do nosso avô, ele passou por situações e a gente está hoje identificado com essa história dele. Fala, nossa, que coisa fantástica. Mas isso existe? Gente, a gente não é das suas características genéticas, né? Isso que a epigenética mostra é a herança transgeracional também das histórias da nossa família, que muitas vezes são inconscientes, mas por nós não termos essa consciência da informação, o campo de informação mostra para nós, um campo de constelação que a gente abre mostra que nossa, teve algum problema na sua família desse tipo, tal? A pessoa fala, realmente teve. Ou então ela fala, não sei.
e depois ela vai perguntar na família e ela descobre que realmente aconteceu aquilo que o campo da constelação mostrou. Você fala, mas que coisa fantástica isso, né? É um conhecimento da nova era, do novo milênio, uma coisa assim que a gente não imaginava há pouco tempo atrás. E ter essa ferramenta à disposição e poder utilizá-la para ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, terem uma vida mais funcional, melhorar os seus relacionamentos, aprender a lidar com a prosperidade, não precisar passar, porque tem pessoas que vivem na escassez, com medo. Gente, isso não tem cabimento mais em pleno século XXI. A gente pode olhar para tudo isso, entender de onde vem esse sofrimento e fazer escolhas mais saudáveis. Aliás, todos nós deveríamos fazer isso. Em tudo aquilo que nós ainda tivermos dificuldade, seja em relacionamento afetivo, seja com a saúde e tudo mais, a gente pode transformar. E deve, né? A gente pode, tem o direito e tem o dever. Eu digo, temos o direito e temos o dever. Muito ainda temos a melhorar, mas precisamos seguir esse caminho. E a consciência sistêmica é um dos caminhos que facilitam isso para nós, né, Rodrigo? Sim, e você falou, né, agora nós somos mais influenciados pelo nosso sistema do que a gente imagina. E aí a gente vê Total. que não só o mundo da infância, aquele período dos 0 aos 7 anos, né, com uma importância muito grande em relação aos nossos referenciais, aquilo que a gente vai levando para a vida, mas também as histórias dos nossos ancestrais, que ali o Hellinger já foi observando que a gente pode estar identificado com essas histórias, quer dizer, trazer comportamentos parecidos, né, jeitos, né, sentimentos. E quando a gente faz o trabalho, quando a gente inclui, quando a gente dá um lugar, quando a gente olha, quando a gente trabalha numa conciliação, é como se isso saísse, né, daquela Você pessoa que se estava curando, né? Isso vai se emaranhada. curando ali. É. É como se isso É fosse uma cura dissolvendo. mesmo, né? É uma cura de alma, uma cura do sistema. Sim, Coisa linda, assim. Coisas que a gente vê, né, Rodrigo? Temos visto aí nesses anos, sim. são fenômenos assim que você fala, nossa, então isso é religioso, é espiritual. Eu falo, não tem a ver com religião, que as pessoas confundem também, né? O próprio nome constelação tem a ver com astrologia, porque constelar não tem nada a ver com astrologia, né? Porque o nome, como o Rodrigo já falou, né, vem a tradução errônea, né, do alemão para o inglês, para o português, não é constellation, né? Stellung significa posicionamento, organização, é como se fosse a posição que cada um, a ordem que cada um tem no seu sistema familiar. Que quando a gente está fora dessa ordem, quando nós estamos numa ordem que não é saudável, tipo assim, não, eu estou aqui, eu preciso cuidar dos meus pais, porque olha, eu tenho que fazer por eles. Você fala, mas isso é tão bom, isso é um amor de filho, não é? Eu falo, não, isso não é saudável. Né? Eu estou vendo meus pais como crianças, na verdade, meus pais são maiores que eu, né? Então, eles sendo saudáveis, eles deveriam se cuidar. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, né? Primeiro de mim e depois ter uma energia para levar adiante no rio da vida, que vai do passado para o futuro. Não, mas eu preciso tomar conta da minha família e fazer porque então eu estou sendo um salvador, né? E aí a gente começa a entender essas dinâmicas que são por amor, mas são bem disfuncionais e a gente pode ajudar a pessoa a entender isso também, entender com a mente, entender com o coração, integrar esses dois e seguir num caminho mais saudável daqui por diante, se ela sim o desejar, né? Exato. E a gente vai integrando, né? Você já falou um pouco aí do triângulo dramático, que o Fernando foi integrando isso também dentro da metodologia no consciência sistêmica, e para mim foi fantástico, né? Quando eu descobri esse triângulo, né? E vi que muitas vezes eu estava entrando, né? Dentro das situações aí, dos vários sistemas que a gente, né, participa, como salvador, ora como acusador, ora, né, como vítima, e realmente vestindo e incorporando esse papel e trazendo um monte de problema, né? E quando a gente tem consciência desses jogos, como a gente acaba não caindo mais tanto nessas cascas de banana, né? Realmente é fantástico. E essa é mais uma das ferramentas, né, como você falou, que tem no consciência sistêmica. Mas eu quero pegar um lado aqui, né, porque o Paulo também colocou aqui uma pergunta para falar do campo Interessante do campo, mórfico, né? né? E eu acho até, Roberto, você vai ajudar mais nisso, que eu estou um pouco junto com o Hellinger, né? Que quando ele falava, né, assim, que ele
também tinha dificuldade de se explicar esse campo. Ele usava esse fenômeno. Então, como é que pode a gente, num campo, num grupo de constelação, onde, né, tem ali diversas pessoas que nem se conhecem, a pessoa vem, senta do nosso lado, traz uma questão e a gente vai partir daí para um segundo movimento, né, onde vamos escolher pessoas para representar. Como é que pode pessoas que nunca viram e não sabiam dessa história, agora que entram para representar, ter sensações? E ela vai falando daquilo que ela está sentindo e se movimentando, e aquilo bate com aquilo que a pessoa tinha de informações, ou se ela não tinha as informações, quando ela vai buscar, ela acaba encontrando. Então se abre, né, esse campo morfogenético, é um campo de informações, que a gente tem acesso, né, a essa memória do sistema, mas para o Hellinger era difícil dele explicar isso, né? Isso daí está sendo estudado pela física quântica, pela biologia, né? Tem uma turma muito poderosa aí estudando isso, mas é difícil ainda para eu compreender. Mas o que eu faço, né, dentro do trabalho, os consteladores, é usar esse fenômeno positivamente para trazer as informações que a gente precisa para esse sistema, para aquilo que o Roberto falou, né, que é uma das bases, que é colocar ordem. Isso não está vindo de agora, né, do Hellinger, de 30 anos atrás. Isso aí, por exemplo, já está no I Ching, no hexagrama da família, que tem há mais de 5.000 anos, né? Onde, nesse hexagrama 37, fala, numa família onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, marido é marido, esposa é esposa, esse sistema ele vai seguir de uma forma harmônica, né? Basicamente isso, né? Eles falam com uma linguagem mais complicada, mas um sistema, né, onde esse filho vira pai, o pai vira filho, a esposa vira mãe do marido, né? Isso aqui já vai causando uma confusão enorme, porque saiu da ordem. Então isso não é novo, isso aqui já está, né, lá no I Ching há mais de 7.000 anos. Não só essa, mas também as outras leis que o Hellinger observou também, né? Então, eu queria fazer essa complementação e falar que eu tenho dificuldade de entender também, eu estou com você, viu, Paulo, de entender o campo morfo, mas que a gente Eu acho que pode é assim, né, usar as Rodrigo? informações dele. Na verdade, a palavra que você falou diz tudo, né? Observar o fenômeno, e o Hellinger, ele se baseou muito nisso, né? Porque a constelação ela é totalmente fenomenológica. O que significa isso? Significa assim, que eu vou olhar para o que aparece. Então, abre um campo de constelação, eu vou estar observando, eu procuro não julgar, me abstrair do meu julgamento, das minhas ideias pré-concebidas. Então, mas o que é um campo mórfico, um campo de informação? Eu não sei, talvez eu não saiba explicar. Será que eu diria assim, há alguns exemplos. Por exemplo, às vezes a gente entra num lugar e a gente sente uma coisa estranha, ou se sente bem, ou se sente pesado. Às vezes você olha para uma pessoa, você fala, nossa, aqui eu me simpatizei com essa pessoa. Ou então, nossa, essa pessoa me trouxe uma sensação ruim. Não é isso? Como é que você explica isso? Alguma informação que tem ali, desse contato, você manifestou algo. Então, será os neurônios espelho? Então, tem tanta coisa que a gente hoje em dia traz que pode vir a explicar esse campo. O Rupert Sheldrake, que foi que elevou, nem ele que criou a teoria dos campos morfogenéticos, é bem anterior a ele, décadas anterior, mas ele aprimorou um pouco esse estudo. Eu diria assim, é um campo de observação e a gente tem que chegar a isso e observar com abertura. Por isso que a gente fala que a postura do constelador e de quem está ali no grupo é estar no centro vazio. Eu estou centrado, presente aqui agora, observando o que aparece. Eu vou dar 2 exemplos para as pessoas, o Paulo e quem mais não conhece bem entender. É assim, por exemplo, um dia veio constelar uma aluna, que ela veio a se tornar depois aluna numa das minhas turmas, e ela veio constelar uma dificuldade na relação com a mãe dela. Já é uma senhora, tem filhos, é casada, já tal, e ela veio constelar dificuldade na relação com a mãe. Aí, ela nunca tinha participado uma vez ou outra de constelação, ela chamou para representar a mãe dela uma moça que estava lá, que ela não conhecia, que era uma moça que veio pela primeira vez. Depois essa moça também se tornou aluna na mesma turma dela, veio ser aluna do consciência sistêmica. Quando essa moça entrou no campo para representar a mãe dela, né, então ela entrou ali, ela começou a tremer a mão esquerda, começou a tremer, fazer um movimento involuntário tremendo. Quando a constelada do meu lado olhou para aquilo, ela regalou os olhos desse tamanho. Aí eu falei, o que você está vendo? Nossa, a minha mãe
era alcoólatra e ela tinha um tremor, e quando ela entrava em abstinência, ela ficava com a mão esquerda tremendo do mesmo jeito que essa moça tá. E elas não se conheciam, ela não conhecia que a mãe dela era alcoólatra, nem conhecia uma outra. Ela falou, nossa, como é que isso acontece? A pessoa que entrou ali sintonizou com aquela informação, percebeu aquilo no corpo, porque é no corpo que a gente sente. Então, esse é um exemplo fantástico, um de milhares, né, Rodrigo, que a gente já viu. Um outro hoje, essa psicóloga que eu constelei, que eu estava comentando, ela veio também porque muitos pacientes dela falaram bem da constelação. E ela falou, nossa, uma paciente minha, isso ela me contou depois que terminou, quando eu estava levando ela lá na porta, ela falou, olha, eu estava tão interessada em constelação, uma cliente minha, inclusive, falou assim, que ela foi constelar, e a moça que entrou para representar a mãe dela, também coincidentemente representar a mãe, teve falas e falou palavras que a mãe dela falava. E a mãe dela já tinha morrido há muitos anos atrás. Então você fala, nossa, mas isso é uma coisa assim, o que é isso? É espírita? Não tem nada de espírita. Não tem nada. É uma sintonia, a gente sente no corpo aquela informação e a pessoa repete aquilo. Então, só assistindo, né, Rodrigo? Quando a gente fala isso, as pessoas, mas será que isso é verdade? Toda a constelação você vai ver exemplos assim fantásticos, né? Uma coisa assim que você não consegue explicar, né? Mas você observa. Então fica o convite, venha participar que você vem no módulo zero com a gente, você vai ver muita coisa que você não conhecia. E tem uma pergunta aqui, deve ser sua parente, né? Roberta Tonharelli. Ela Minha perguntou, irmã está lá em sua Foz do irmã, né? Iguaçu. Se tivesse aqui, estaria fazendo até esse curso. Minha irmã é veterinária e a gente já Olha, vê que também já entrou, né, dentro da veterinária também essa visão sistêmica, né, constelar com incluindo, cavalos, né? sim, e a própria inclusão dos pets, né, Dos dos pets, bichinhos, exatamente. e também Que até muitas dentro vezes ainda. adoecem, né, Rodrigo? Os pets adoecem muitas vezes pela sintonia com com as pessoas que cuidam dele, né, os tutores, Sim, né, que chamam, quando a sim, gente fala de consciência sistêmica, tem o pessoal da veterinária né? estudando veterinária sistêmica, que é Isso é incrível isso, olhar para esse campo. E a Roberta fez a pergunta assim, e se os pais não são saudáveis? Roberta, vou te dizer o seguinte, todos os nossos pais não são saudáveis. E nós, como pais, também não somos saudáveis. Né? A gente está buscando nos tornar mais saudáveis. Mas, assim, não é que a gente está criticando os pais, não. Os pais fazem tudo o que eles fazem por amor. Mas quando o amor é fora de ordem, como o Rodrigo citou até o I Ching, né? Então, de repente, os pais que se colocam como frágeis, os filhos têm que cuidar, enfim, situações em que a gente sai da ordem, né? Isso mostra que o sistema não está saudável, mas tudo isso é feito por amor, só que é um amor fora de ordem. Por isso que o Hellinger chamou de ordens do amor. Né? Ordens do amor é quando a gente segue as leis sistêmicas da vida, são as chamadas ordem do amor. Né? E aí a gente vai aprendendo tanta coisa olhando para isso, né, Rodrigo? E um dos encantos do consciência sistêmica que eu vejo, o Dr. Fernando foca muito e vai, né, entrar muito dentro da formação, é saber o que é saudável, o que é doentio. Porque na faculdade de psicologia eu não aprendi isso, Roberto. Né? Se fala até muito Não. que é doentio, se fala muito de depressão, de ansiedade, mas não fala do homem saudável. É como se não tivesse esse referencial. E esse É como a referencial que medicina, né? é como que Fala é? de doença. Como a medicina também fala de doença. Sim, também é a mesma dificuldade, né? Que não sabe o que é o saudável. E o saudável não é o que o Fernando inventou, não é o que eu Não. falo lá dos meus Nem que o mecanismos de Hellinger. defesa, nem que o Hellinger, né? A gente observa a natureza, né? Tanto que no I Ching ele está falando, ó, o que é saudável? Cada um fazendo a sua função, né? O que é um Ordem. pai Tá em ordem. saudável? O que é uma mãe saudável? Aquela que sabe qual que é a sua função. Por exemplo, uma delas, né? Transformar esse filho num adulto e levar ele para a vida. Não é a Que é a função, função né, paterna. unir o casal, não é a função do filho, né, cuidar dos pais. A função dos filhos é ficar adulto e seguir para a vida dele, né, seguindo esse sistema. Então, assim, quando a gente sabe o que é o saudável, muda muita coisa. E o consciência Tudo. sistêmica, ele traz isso. Essa é uma das grandes chaves. São várias chaves, né, mas essa é uma delas. Você também vê assim, Roberto? Se puder complementar isso. Totalmente, né, Rodrigo? A gente vai aprendendo assim.
o que o Hellinger trouxe, né, o que ele descobriu, o que o Fernando aprimorou, porque o próprio Hellinger era aberto, ele dizia que esse sistema iria evoluir, isso não era nem dele, né? Mas assim, tudo que foi descoberto, tudo que vai sendo acrescentado, vai mostrando assim, que quando o amor está em ordem, ele é saudável. Né? E o lugar onde mais tem amor é na família. Eu sempre falo isso, falo assim, olha, não tem problema, às vezes a gente vê que os nossos pais fizeram coisas que não foram saudáveis, nós fazemos coisas também que não são saudáveis, né? Isso faz parte, porque se a gente fosse perfeito, que o perfeito não existe, a gente nem estava mais aqui. O próprio Hellinger tem uma frase dele que é muito famosa, né? Que fala assim, quem busca a perfeição busca a morte. Quer dizer, a hora que você achar que está tudo perfeito, pode ir embora, porque já acabou. Então a gente é sempre em busca de nos tornarmos melhor, mais conscientes, né? E a constelação e o consciência sistêmica traz esse caminho de olhar para tudo, né? Buscando entender qual é a função da doença. Ah, mas por que a doença? A doença é ruim, tem que combater. Aí a psicologia fala só das psicopatias, a medicina fala das doenças. Gente, mas se a gente ficar olhando só para a doença, a gente tem que olhar para o que é saudável, aprender como ser saudável, porque aí a gente está prevenindo as doenças. Aí chega uma pessoa que já está, sei lá, doente a vida inteira, com 99 anos, o que você vai fazer? Alguma coisa dá para fazer. Dá sempre para ajudar. Mas você concorda que se a gente cuidar de uma criança e fizer essa criança crescer com amor em ordem, saudável, ensinar o que são princípios da vida para ela, tudo, não vai ser muito melhor? Essa criança provavelmente vai crescer com menos problemas, com menos adoecimento físico e emocional. Ela vai poder ser uma pessoa mais funcional, né? Mas na vida vai poder ter relações melhores, vai poder lidar melhor com o dinheiro, com a sexualidade, com os relacionamentos, com o trabalho, né? Claro que às vezes a gente pega numa fase que a pessoa já tem diversos problemas. Então, um paciente vem para mim para eu atendê-la como médico, eu atendo com esse olhar sistêmico, mas a pessoa já tem, sei lá, muitas doenças crônicas. Então, de repente, fala assim, não, larga tudo e vamos só constelar. Não, não existe isso. Você tem que usar recursos que forem importantes para essa pessoa. Eu, como profissional da ajuda, o Rodrigo, quem trabalha com isso, tem que fazer o que a pessoa precisa, não é o que eu acho que é bom, na verdade. Por isso que a gente fala hoje das práticas integrativas, das quais a constelação é uma delas. É uma ferramenta poderosíssima, né? Assim, desculpa chamar de ferramenta, mas é uma ferramenta maravilhosa, né? Quando a gente tem uma ferramenta, assim, se a minha ferramenta for só um martelo, eu só tenho que ter um prego. Porque com outras coisas, com parafuso, o martelo não sabe lidar. Mas a constelação é uma ferramenta tão potente, tão complexa e completa, né? Que ela pode nos ajudar com muitas situações. Então eu vejo assim, aprendemos a colocar as coisas em ordem, a entender quando estão fora de ordem, e o Hellinger nada mais fez, e outros profissionais e pesquisadores, do que entender como é que as coisas funcionam, como é que elas são saudáveis e quando não são. Então, o que o Hellinger mostrou? Que ser saudável é só de um jeito, é seguir as leis, não é as leis do Hellinger, não é as leis do Roberto, do Rodrigo, do Fernando, são as leis da natureza. Quando eu sigo as leis da natureza, a natureza é muito mais sábia do que eu, a natureza tem bilhões de anos, né? Eu tenho pouco tempo, o que, que eu vou inventar de mais saudável e sábio do que a natureza? Nada, coisa nenhuma. Então, quando eu consigo seguir as leis da natureza, eu vou me ajudar e ajudar as pessoas a serem um pouco mais saudáveis. E quando eu conheço tudo isso, eu posso já olhar e identificar, falar, nossa, está vendo ali? Ali é uma coisa que precisa ser olhada. Na minha própria vida, o que, que eu preciso ver? Nossa, eu estava fazendo isso, não estava sendo saudável. E aí, às vezes, a doença vem para nos mostrar isso. Sim. A função da doença é essa. Então, eu não sou inimigo da doença, eu sou amigo da doença. Não é que eu quero a doença, eu quero entender o que, que essa doença está me mostrando. Às vezes a doença vem para falar assim, para, porque o teu caminho está tão doentio que se você continuar, você vai morrer. Ou vai enlouquecer ou vai morrer. Para por aqui, estou vindo aqui para te dar um freio. Agora repensa a tua vida e faz algo mais saudável daqui por diante. Então a doença, ela muitas vezes é a maior amiga que a gente tem. Incrivelmente isso, né? E ver isso num campo de constelação é fantástico, né, Roberto? Eu cheguei dentro da consciência sistêmica em 2014, num curso de formação de psicossomática sistêmica com o Fernando já acontecendo, né? Eu vinha de uma especialização na terapia cognitiva, acabei caindo de paraquedas nessa formação com o Fernando, já no segundo módulo, e aquilo parecia, né,
muito diferente do que eu vinha estudando, né, dentro de uma técnica cognitiva. Mas parei ali um pouco, comecei a observar sem julgamentos e aquilo me encantou. E eu estou falando disso porque você entrou dentro, né, desse tema doença. A gente vai ter um módulo só de psicossomática, é um módulo incrível. E a gente vê que dentro das constelações, o elemento doença, ele é um guia para a gente. É ele que aponta onde está o problema. E quando a gente Exato. chega nessa origem do problema, o que, que aquele representante faz? Né? Pode ser o primeiro dia de constelação, isso daí não é combinado. Ele vai perder É, força. Ele perde a vai força. falar, eu não tenho mais lugar aqui, eu já fiz o que eu precisava. Não é? É Já interessantíssimo enxergaram. como o É, representante da doença, dentro de um campo de constelação, acredito que, né, a gente segue a metodologia do consciência sistêmica, então é interessante que o Fernando passa toda essa base da psicossomática e aí a gente vê realmente ele trazendo a informação daquilo que estava acontecendo, não só com a pessoa, mas no sistema. Então a doença ela pode ser do sistema. Quantas vezes, né, Roberto? Você estava dando um exemplo, né, de constelação, trazendo um caso, mas a gente vê isso em toda a constelação, né? Quantas vezes o toda. representante da doença ele está ali conectado, né, com o cliente que a gente está constelando, mas quando a gente põe um outro representante, por exemplo, a mãe, ele vai para lá, porque essa doença já está vindo, né? E tem a ver com o sistema e que precisa. E aí ele já apontou aquilo, a gente começa a trabalhar ali positivamente, e esse representante ele vai da doença perdendo força, porque ele já não tem mais função. Não quer dizer que isso já vai curar automaticamente a pessoa, porque isso pode estar dentro, né, do orgânico, né? Isso não Sim. tira a possibilidade de um tratamento e tantas outras coisas, mas é mais um ponto de vista em relação ao problema, um ponto de vista sistêmico, né? Da onde isso está vindo, onde são as raízes disso, né, Roberto? Então é É um um recurso a campo. mais, né? É um recurso que ajuda demais, tanto no diagnóstico, como nós podemos olhar para isso e dar um lugar para isso, né? Porque muitas vezes a doença está conectada com algum excluído do sistema, né? Ela tem uma função de mostrar um caminho que não é saudável, de relacionamento. Então, tudo isso com abertura, né? Com a gente estar ali vazio, aberto, receptivo, e não achar, isso deve ser por causa disso. Não, a gente observa. Por isso que a constelação é fenomenológica. E um dos recursos poderosíssimos na constelação é olhar para a doença. Então, a linguagem da doença, né? Porque a doença tem uma linguagem própria que nos mostra uma série de fatores que vão nos ajudar no diagnóstico e no tratamento, na ajuda para que essa pessoa possa se tornar mais saudável, né? Assim como a gente olha para o corpo, então a linguagem corporal, a expressão verbal, a expressão não verbal, tudo isso a consciência sistêmica traz como ampliação de recursos, né? Porque são diversos recursos que nós temos dentro do caminho do consciência sistêmica, que ajudam a gente a fazer esse diagnóstico, como você falou, da origem, que o Fernando sempre faz o 5 por 1, né? Qual é que é o 5? Os 5 são 5 problemas. Eu tenho problema disso, problema daquilo, né? Ainda vamos tratar isso? Aí cura isso aqui, entre aspas, aparece mais 3. Fala, caramba, mas parece que não para de vir problema. É porque a gente não está olhando para a origem. Quando a gente consegue olhar a origem, parece que é mágica, né? Mas tudo que estava sendo causado por conta dessa origem, vai perdendo a força, como você deu o exemplo na constelação. Né? E a gente confirma isso no campo, a gente observa, fala, você está inventando? Não, gente, vem ver, participa. Vamos reforçar o convite, né? Agora que a gente já está chegando aí no final da live, reforçar o convite dia 7 de maio, agora 7 de maio, sábado, em São Paulo, lá no Ipiranga, no Centro de Formação Sagrada Família, com a Padre Marquete 237, né, Rodrigo? Isso, A isso. gente tem feito os nossos cursos, o Consciência Sistêmica 2018, 19, 2018 e 19 foi lá. E o final do 20, né? A O gente lugar com fez uma lá no Sagrada energia, Família. o lugar com uma energia incrível, né, Roberto? E a Incrível, gente incrível. já tem aí, E chama a acredito Sagrada que Família, né? Que o incrivelmente, né? Centro de Formação Sagrada Família, a gente já está com 25 inscritos no curso, acredito que a gente vai ter aí, né, 30 vagas, vamos ver como é que vai ficando, então, né, tá bem
tá bem chegando aí, né, próximo do final, no sentido das inscrições mesmo. E assim, eu estou falando isso porque lá também tem um espaço para poder se hospedar, né, num custo muito pequeno. O Roberto fica lá, um lugar incrível, né, com uma energia ótima, espaço para retiro, para meditação. Então, né, quem é fora de São Paulo e quer fazer essa formação, tem como ficar nesse espaço, né, no local do curso, né, um lugar realmente muito bom, né, para isso. E está vindo gente de fora, né, Roberto? Acabei não te Tá, passando sempre. ainda. Quem está nessa formação, já vamos fazer o grupo para colocar essas pessoas para esquentar, porque a gente já vai começar essa formação, acredito que no dia 21, né, de dia 21 agora, né, de maio, a gente começa. Dia 7 é para experimentar, 14 tem o grupo de constelação, aqui em Pinheiros, né, que eu faço todo mês, e no sábado, né, que a gente vai estar E em junto. Santos também. Acho que a data de Santos também vai ser 14 de maio. Quem estiver perto de São Paulo ou de Santos, vai comigo ou com o Rodrigo aí para fazer. Para Constelar, né? fazer Mas constelação dia e 7 de experimentar. maio é importante, vamos reforçar bem esse convite, né? Sim, Dia 7 de maio, em São Paulo, lá no Sagrada Família, sábado de manhã, às 9 horas, nós começamos a fazer o módulo zero, que é um módulo de demonstração, de degustação do consciência sistêmica. claro, Gratuito, totalmente gratuito. Quem claro. quiser conhecer a metodologia, venha, participe. É Sim. transformador, é imperdível. Como nós estaremos lá, eu e Rodrigo, para facilitar esse módulo zero, E a, né? Quem vai fazer o curso e quiser vir, já está inscrito, vem também, vem participar já para dar um esquenta ali, mas claro. vamos participar, fica esse convite aí de coração para vocês. Quem conhece é algo imperdível. E à tarde, claro, constelação e constelações didáticas, né? Então, todo Sim. módulo tem constelação, são muitos exercícios, né? E é um curso extremamente terapêutico, né, Roberto? Que vai ser muito trabalhado. Eu não sei como é que você vê, eu vou colocar uma opinião minha, pode ser até que quem esteja aqui veja diferente, mas eu vou colocar que, na minha visão, um constelador não se forma online, né? Ele se forma Não. no campo, sendo constelado, passando por exercícios, assistindo constelações didáticas, sendo terapeuta, sendo cliente, constelando. Pode ser que quem está aqui fez um curso online, né? E, desculpa a minha opinião, para mim, o constelador é só num campo de constelação em grupo. Eu sei que isso se abriu muito na pandemia, não tinha como estar online, né? Não tinha como estar Presencial. presencialmente. Sei que tem pessoas que são de outros estados que não têm curso presencial, né, que a coisa é realmente complicada, mas essa é a minha visão de quem eu considero, né, um constelador e fazendo esse trabalho e para quem eu levo o meu caso, né? Eu não vou levar para eu ser constelado em grupo para uma pessoa que não foi treinada no grupo, né? Até por isso você estava falando, não vamos abrir esse assunto até porque a gente está fechando, mas o Fernando fala que a constelação também é um bisturi, né? E você é médico, você sabe que isso na mão de um bom cirurgião, ele salva vidas, né? Esse bisturi na mão de quem não tem conhecimento, não passou por uma formação, estuda de forma online, não faz supervisão, nunca foi constelado, realmente vai trazer problemas para si mesmo e para quem também, né, tá passando por esse trabalho, né, com a pessoa, né? Foi só um parênteses, mas se você quiser, né, também colocar alguma coisa disso, Roberto. Eu vou colocar, e olha só, a Rosana está aqui, Rosana Rambaldi, que também é consteladora, psicóloga, amiga aqui de Santos, né? Fez a formação, fez com o Fernando, fez com a gente aqui em Santos também, e ela está concordando. E eu também concordo. Não é que é ruim fazer curso online. Se você está num local que não tem um bom curso presencial, a alternativa é fazer algo online também, né? Então vai te trazer informação, vai trazer alguma possibilidade de crescimento, ótimo. Mas não tem nada como presencial. Não tem nada como você participar de um grupo, estar crescendo junto com as outras pessoas, fazer esse treinamento que o Rodrigo falou, como a gente faz as vivências, as mini constelações, o treinamento, o inter e o sistêmico, né, as vivências que a gente faz num curso presencial, tá ali com os moderadores, facilitadores. Aí faz o curso e eu e o Rodrigo estamos lá, tirando dúvida, colocando exemplo prático, né? Então é outra coisa, com certeza. Lógico que há cursos maravilhosos online, muitos, mas eu acredito e sinto assim também, penso exatamente desse jeito, a Rosana, o Rodrigo falou,
não tem como você fazer isso, não, vou me tornar um constelador só fazendo um curso online. Eu acredito que vai ficar faltando bastante coisa para essa pessoa. É isso, né? A gente podia pegar aqui e falar dos pilares, né, do constelador e tantos outros temas que a gente acabou nem aprofundando, o próprio traço de caráter, né, que está dentro de É. um módulo, que é fantástico também para fazer diagnóstico, saber o que se coloca dentro dos elementos da constelação. Então, né, se abre para muitas coisas. Mas a gente atendeu o nosso Teremos que ter propósito. uma live aí de umas 10 horas, né, para aprofundar um pouco. Mas venham no módulo zero presencial que a gente vai aprofundar mais coisa, porque vai ter bem mais tempo, né? Horas de prática, com exercícios. Então, assim, gente, quem puder, venha. Venha, o módulo zero, dia 7 de maio, gratuito em São Paulo. Entra nas redes do Rodrigo, nas minhas, tenha os contatos. Eu quero me inscrever no módulo zero. A gente faz a inscrição e você vai participar e conhecer. Tudo isso que a gente está falando, você vai poder ver na prática. É ou não é? Eles estão falando verdade ou não estão falando verdade? Participe e venha. E tem muita pergunta, tem muita coisa que a gente, infelizmente, não vai conseguir aqui responder, né? Muita gente bacana. Sim. Roberto, eu fiz o convite para você, para eu estar aqui, para você estar aqui, né? Agradeço, estamos juntos. E se você também puder, tiver um tempo, vamos para o seu canal Vamos, também, fazer mais uma live, aí a gente vai aprofundando mais e pegando vamos. tópicos que a gente não falou, respondendo perguntas, né? Porque Antes do módulo zero, né, Rodrigo? A gente é, pode fazer, de repente, uma live lá no meu canal, no meu perfil, e fazer uma live de perguntas e respostas, de repente. Vamos pensar nisso, né? sim, vamos Eu sei que tentar é isso. difícil, a tua agenda é complicada, a minha agenda é complicada, e combinar as duas é mais complicado ainda, mas a gente vai dar um jeito de fazer. Porque, como eu falei, é uma missão minha e do Rodrigo, enquanto profissionais, a gente foi tão beneficiado com isso, que agora a gente tem como missão levar isso adiante para as pessoas, né? Já facilitamos 3 turmas em São Paulo, já facilitei mais 4 aqui em Santos. São assim, olha, o que a gente vê que pode ajudar as pessoas se transformam, se modificam, conseguem ser pessoas que se sentem mais completas, mais em ordem, melhores nos seus relacionamentos, não tem, assim, não tem preço para isso, né? O que a gente foi beneficiado, ganhou em participar e a gente vê as pessoas facilitando essas pessoas para levar isso adiante para suas famílias, para o seu trabalho, Sim. é assim, Eu é vou, uma benção, eu digo que é uma benção. eu vou colocar só mais algum ponto, a gente está encerrando, mas da realização que a gente sente fazendo esse trabalho, né, Roberto? Porque eu, como terapeuta, você também, como médico, como psicólogo, a gente quer se realizar e a gente faz isso quando a gente leva resultados, e a gente leva resultado com essa técnica em um atendimento, né? Sim. Quantas vezes a gente ficou rodando, rodando e não achava o problema, e aquilo não realizava a gente, porque todo mundo quer sentir esse preenchimento. Nossa, só consegui, mostrei, a pessoa viu o problema, né? Ela conseguiu perceber isso, tomou consciência, isso que faz a gente, né, acender nossa alma, se realizar, ficar feliz. Não é o E retorno fez financeiro, né? movimentos, né, para cura, né, Rodrigo? Porque a gente olha para o problema e no mesma constelação a gente faz a origem, o diagnóstico e já encaminha para alguma solução, né, para falas sistêmicas, falas de cura, Nenhum né, a pessoa atendimento. entrar num movimento diferente, ela trazer essa informação saudável para o campo, uma fala de cura, uma fala de reconciliação ali, com aquela dinâmica de desidentificação, com alguém do sistema que ela estava num padrão igual. Quer dizer, tudo isso já é um movimento para ajudar a pessoa a curar essa dinâmica disfuncional que ela vive. Então, é assim, algo, eu diria assim, é uma síntese, né, de um trabalho tão complexo que você faz muitas vezes em um movimento só. É maravilhoso, é fantástico. Roberto, e só que a Luciana colocando, né? Ela pergunta se a gente vai aprofundar nos traços de caráter. A gente, o Ah, tem um Fernando, né? módulo Porque nós somos só os disso, né? facilitadores. Hã? Tem um módulo inteiro de traço O de módulo caráter, só né? disso. Do consciência sistêmica. O Fernando ele ficou, né, dentro da psicoterapia corporal 10 anos, né? Ele é referência nisso. Então, como é que ele não ia trazer isso para o consciência sistêmica? Essa é uma das joias que vai ter. A gente vai ter um módulo só disso daí, um exercício só disso e realmente aprofundando bastante, que nos ajuda muito, né, Roberto, a fazer um diagnóstico, a saber que elementos a gente coloca, onde foi o trauma, facilita muito a constelação. Por isso que é consciência sistêmica um passo além das constelações, né? Essa caminhada do Dr. Fernando trazendo, né, toda essa potência dele no sentido das abordagens e
fazendo algo realmente grandioso, onde facilita muito, né? Ele mastigou muito, né, essas abordagens, pegou o que era essencial e realmente, né, fez dessa potência. Por isso que ele é uma potência também, e a gente vai seguindo aí esse professor, né, e caminhando junto com ele. Com certeza. Bom, sempre é um prazer, né? Estar com o Rodrigo, sempre estou aprendendo muita coisa com ele. Ele é uma pessoa fantástica, um profissional que eu admiro demais, né? Para mim também é uma referência. E poder facilitar os cursos junto com o Rodrigo, para mim, é uma oportunidade muito bacana. Eu me sinto muito feliz e fico feliz que a gente vai começar, né? Tivemos que parar 2021, não teve curso, a gente terminou em 21 o curso de 2020, por causa da pandemia, foi muito sofrido, né? Difícil, paramos de novo, voltamos, mas conseguimos terminar e agora, se Deus quiser, a gente vai engrenar com tudo essa turma de 2022 aí, né, Rodrigo? E é o Consciência Sistêmica 2022, curso desenvolvido pelo Dr. Fernando, as videoaulas, os exercícios, apostilas. Atualizado, totalmente atualizado. Né? Diferente, com mais exercícios, encontros online, estágios mais um módulo, né? Agora são 9 módulos, eram 8, né? Exato. E comigo e com você, né, Roberto? Que, né, tem essa falsa modéstia até dentro, né, da humildade, no sentido de há muito tempo já estudando isso, né? Tá lá eu começando em 2014, você, né, antes ainda, em 2016, a gente estudando junto, supervisão, foram muitas vezes para Ribeirão. Então, assim, tá, né, com psicólogo, com médico e com 2 consteladores lá, apoiando para que todo mundo cresça junto e consiga realmente aplicar as constelações da forma, né, que seria o saudável, né, fazendo um bom trabalho para se realizar, ter resultados e isso, né, voltar em relação, né, à própria realização, o financeiro que vem e as indicações, né? Então, é isso que... A Cristiane, né, que foi uma grande psicóloga, né, super potente, a Cris Sauer, falando grandes mestres. Por vindo dela, a gente fica feliz também, né, porque a gente tem muitos alunos médicos, psicólogos, que vão lá para aprender também, né, essa formação, e a gente vê profissionais da área da saúde, da área do direito, da pedagogia, se aprimorando nesse método e levando isso adiante. A Wanda dizendo que vai fazer de novo, tá vendo? Vai fazer o curso renovado aí a Wanda. Que bom que a gente vai estar junto, Wanda. Estamos aguardando você. Verdade. A Wanda foi convocada, né? É uma das pessoas que a gente quer estar lá no grupo com a gente. Só vamos encerrar. Agora já são, vai dar aqui 23, olha, né? 23 e 13, né? A gente tem que se segurar, né, Rodrigo? Quando a gente começa a falar, a gente não para, né? Mas está tão bom que ainda mais vale a gente abrir para perguntas aqui, né? E que já tem bastante. Infelizmente não vamos, mas... Vou agradecendo todo mundo que está aqui, que participou, que ficou mandando coração, foguinho, a gente só via subindo ali, né, Roberto? Né, os corações, as coisas assim, né? Agradeço esse carinho, né? Tanta gente aqui que... E quem começou a seguir, né? Quem era do conhecer o Rodrigo começou a me seguir, quem me conhecia começou a seguir o Rodrigo. Tamo junto, estamos aí, como eu falo, estamos a serviço da vida, seguimos juntos, né? É isso. Pessoal, gratidão, Roberto, né? Boa noite aí a todos, logo estamos juntos. Querendo, me chama inbox que eu vou explicando tudo como funciona. E só mais uma coisinha, Roberto. Em 2016, para eu fazer esse curso, eu precisei dividir ele em 24 vezes. Não tinha jeito, era recém-formado. Então, eu estou na frente dessa negociação. Eu, no que puder ajudar para a pessoa poder fazer esse curso, eu faço, porque eu fui ajudado. Então, não tem assim, né, vai parcelar aí o cartão e juros, o que eu puder fazer para ajudar a pessoa que realmente está querendo, né, e que está dentro desse caminho, eu faço. Eu também sou desse pensamento, né, Rodrigo? Você sabe, eu também ajudei muitos alunos que tiveram uma dificuldade, ajudar, facilitar. O importante é quando a pessoa sente mesmo na alma que precisa fazer, que vai ser algo bom para ela, a gente vai ajudar. A gente vai ajudar. E eu dividi em 24 vezes, mas quando eu terminei esse curso, eu já estava atendendo, já estava com a Mônica Cerezer, psiquiatra em Jundiaí, já, né, mudou minha vida inteira, né? Então, acertei tudo isso com facilidade. Entrei em supervisão com o Fernando nesse mesmo ano, fazendo outros investimentos, e a vida só caminhou para frente, foi só para frente. Exatamente. Gratidão, esse é Fernando também. muito bom. Pessoal, grande abraço, gente, obrigado. Boa noite. Vamos enterrar. Rodrigo, um abraço, pessoal. Beijo. Seguimos juntos. Até. Tchau, um abração, um beijo no coração. Tchau.
Tchau, tchau. Salva a live, Rodrigo. Tá, vou saindo aqui, ó.